Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no texto de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. A sequência do texto que lemos anteriormente. Lucas, capítulo 24, agora a partir do versículo de número 13. Leiamos a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, este é um dos principais relatos do dia da ressurreição. E depois de ler esse longo texto, fica evidente que Lucas se interessa em registrar esse fato em detalhes, muitos detalhes. Demonstrar de forma vívida a resposta incrédula dos discípulos depois da morte de Cristo.
Em nenhum outro texto vemos de forma tão nítida esta mentalidade dos discípulos. E também, ao mesmo tempo, Lucas deseja dar evidências de que Cristo realmente ressuscitou. Cristo realmente está vivo. Ele não apenas morreu e ressuscitou de qualquer forma, mas ele morreu e ressuscitou conforme a própria Escritura havia profetizado a seu respeito. E os seus discípulos, em diferentes lugares e momentos diferentes, testemunharam presencialmente o seu corpo ressurreto. No desdobramento desses detalhes, como disse, podemos notar que esse texto passa por alguns movimentos e divisões. A primeira coisa que percebemos é que Cristo se aproxima desses discípulos no caminho de Emaús, versículo 13 a 16. Depois, do versículo 17 a 24, nós vemos que ele começa a dialogar com eles, mas de forma ainda velada. Ele não se apresenta a eles, eles não o reconhecem. Em terceiro lugar, nós vemos a interpretação. Em terceiro lugar, nós vemos a interpretação de Jesus dos textos do Antigo Testamento que falavam a seu respeito. E depois, a entrada de Jesus na casa de um desses discípulos, lá em Emaús. E, por fim, a divulgação de toda essa mensagem da ressurreição. Portanto, dentro de todo esse relato, em todas as suas partes, é nítido o progresso que os discípulos tiveram do conhecimento a respeito da revelação da própria Escritura, obtendo assim um conhecimento sobre Cristo, sobre o Cristo ressurreto, que fortalece a sua fé, enquanto produz convicção e também reaviva a esperança desses homens. Além de então compreender todo esse esboço, o esboço do nosso texto, também é igualmente necessário que compreendamos o quadro geral em que ele está acontecendo. Ele é uma resposta imediata àquela incredulidade que nós vemos nos versículos anteriores do capítulo 24, de 1 a 12, que falam com respeito àquelas mulheres que voltaram, tiveram aquela visão dos anjos, e então os discípulos ainda permanecem incrédulos diante de tamanho testemunho. É exatamente essa cena amarga, marcada pela tristeza, pela incredulidade, que acompanha esses dois discípulos também a caminho de Emaús. Uma história também real que nos ajuda a entender essa tristeza desses discípulos é a tristeza que C.S. Lewis enfrentou. Ele foi um grande escritor, mas também foi um homem, como nós o somos, e sofreu tristeza. E talvez a sua tristeza nunca foi tão aguda quanto no momento após a morte da sua esposa. Depois de enfrentar toda aquela tristeza, ele diz que ele tentou amenizá-la fugindo, indo para lugares onde ele nunca havia ido com a sua esposa. Ele tentou evitar todos os lugares, tentou trocar de mercearia, tentou experimentar restaurantes diferentes, fazer viagens diferentes, mas nada deu certo, nada surtiu efeito. Parafraseando C.S. Lewis, depois dessa tristeza, ele diz: descobri que a tristeza é como o céu acima. Ela está acima de tudo. No sentido de que ela percorre ele durante a sua caminhada. Meus irmãos, esse era o sentimento desses homens. A tristeza e confusão os acompanhava, mesmo que eles se distanciassem de Jerusalém. Mesmo que eles se distanciassem do palco daquela terrível situação que aconteceu na sexta-feira com a morte de Jesus. Para eles, Jerusalém foi o lugar onde aconteceu o assalto de todas as suas esperanças e sonhos. Mas não adiantava fugir. A tristeza e a confusão deles era como o céu, que percorre todo o seu caminho. Então, com pesados passos, eles iniciam a sua caminhada para Emaús, uma caminhada de volta, provavelmente, à sua casa, à sua residência.
pois eles moravam nessa cidade. E sabemos que todo esse percurso tinha mais ou menos de 10 a 11 quilômetros e demoraria cerca de 2 a 3 horas para ser percorrido por completo. Esse trajeto estava sendo percorrido por 2 discípulos que nós não conhecemos muito bem. Eles devem ser discípulos de um círculo maior de Jesus, não os discípulos mais próximos, mas de um círculo um pouco mais amplo. E isso nós podemos acompanhar no decorrer do texto. E eles tinham uma profunda conexão com os discípulos, com os apóstolos, também lá em Jerusalém. Esses discípulos iniciaram a sua caminhada tristes, mas não com os lábios cerrados, e sim bastante falantes. Eles conversavam, talvez um estava conversando com o outro, um enxugando a lágrima do outro. Estavam confusos acerca da morte de Cristo e do testemunho daquelas mulheres do túmulo vazio. O fato é que cada um deles tinha muitos questionamentos, muitas perguntas e poucas respostas. Então, eis que a própria resposta se aproxima deles. A presença daquele que pode reviver a alegria e a esperança desses homens e enterrar todas as suas dúvidas, toda a sua incredulidade. O próprio Jesus ressurreto se aproxima deles. Os seus passos são percebidos. A sua companhia é sentida, mas a sua face não é reconhecida. Eles não reconhecem o seu mestre. E por quê? Eles o viram tantas vezes? Nós não sabemos. De alguma forma, os seus olhos estavam encobertos e eles o consideravam estranho à sua presença. Depois de se aproximar, a primeira coisa que Cristo diz no Evangelho de Lucas, depois de ressurreto, é uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta que demonstra um interesse legítimo, um interesse muito legítimo de se envolver com a angústia desses irmãos, com a angústia desses discípulos. E ele aqui faz então essa pergunta. E notem, meus irmãos, o tamanho da cegueira destes discípulos. Pois eles ouviram Jesus fazer uma pergunta como ele geralmente fazia. Ele geralmente usava esse método de perguntas e respostas para desenvolver o seu diálogo. Mas os discípulos ainda assim permaneceram cegos diante de tudo que ele dizia. Então Jesus ele se aproxima deles e ele não pergunta porque ele não conhecia, mas ele conhecia profundamente não só as palavras deles, mas o coração deles. Jesus pergunta porque ele deseja dar as respostas, porque ele queria trazer alívio àqueles corações. Ele pergunta porque desejava acabar com as tristezas e incendiar o coração dos seus discípulos com a sua própria palavra. Então a pergunta que Jesus diz é: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Meus irmãos, a pergunta de Jesus não foi inapropriada, mas certamente foi inesperada. Essa pergunta de Jesus foi capaz de aumentar toda aquela tensa conversa que os discípulos estavam tendo, que já estava borbulhando. E então chegou ao ponto de fazer com que eles parassem. Eles simplesmente cessaram seus passos. E então moveram toda a sua frustração, toda a sua atenção àquele homem considerado por eles desconhecido e desinformado. O primeiro que procura quebrar esse silêncio e apresentar uma resposta a Jesus é Cleopas, que acaba fazendo uma contra-pergunta, uma outra pergunta a Jesus, questionando como esse homem havia vindo de Jerusalém e não conhecia aquilo que todas as pessoas estavam falando por ali. Como ele não conhecia algo sobre Jesus de Nazaré? Então, Jesus, com sua sensibilidade milimétrica, diz: Quais são essas informações? Essa pergunta, além de pescar o outro discípulo,
Até agora só um deles havia se manifestado, agora os dois se manifestam. Também abriu a porta para percebermos quão machucado estava o coração daqueles discípulos. Estava muito ferido. E então, eles falam juntos, explicam como que eles haviam se maravilhado com Jesus. Como Jesus, só Jesus fazia o que fazia. Como Jesus, só Ele falava o que falava. Ele era poderoso em tudo. Mas esse Jesus foi condenado e morto na cruz. Assim eles fazem um quadro sobre as informações básicas sobre quem era Jesus, o que ele fazia e quem eram os culpados de sua morte. Na continuação do versículo 21, é dito que Jesus, além de tudo, era a fonte de toda a esperança que esses homens tinham de que Israel fosse redimida. Por isso, depois de ouvir Jesus, esses homens encheram seus corações. Eles estavam convictos, depois de caminhar tantos dias com Cristo, que Ele era o Redentor, que iria libertar Israel daquela tão terrível aflição política de Roma. Todavia, mesmo depois de Jesus habitar tão rica e poderosamente entre eles e dentro do coração deles, já faziam 3 dias que Ele morreu. Nada aconteceu nem no primeiro, nem no segundo, e até o presente momento, esse terceiro dia parecia muito com os outros. Segundo eles, desde a sexta, a esperança deles estava sepultada juntamente com Jesus, e eles estavam retornando desse grande velório. A pedra do sepulcro das suas esperanças era tão pesada quanto a sua tristeza, e tão sólida quanto a sua incredulidade. Essa pedra não seria removida tão facilmente, nem mesmo o testemunho daquelas mulheres que retornaram, e de Pedro e João que também retornaram dizendo que a sepultura estava vazia, estava aberta. Nada disso foi suficiente. Nada disso foi suficiente para retornar, para despertar esses homens, o suficiente para que permanecessem em Jerusalém. Meus irmãos, grande parte desse texto, dessa primeira parte do texto, foca no coração desses discípulos, que ouviram as palavras, viram as obras poderosas de Jesus, mas não haviam entendido a vontade de Deus revelada em suas palavras e obras. Não conseguiam crer na ressurreição, mesmo que o testemunho das mulheres e de Pedro e João fosse tão claro. Eles não conseguiam crer na palavra de Deus revelada nos profetas, naquilo que ela dizia sobre Jesus. Portanto, a sepultura, mesmo aberta e vazia, permanecia sendo o túmulo das esperanças desses homens. Dessa mesma forma, meus irmãos, nós hoje podemos ouvir o alto testemunho da palavra de Deus, dizendo que a sepultura está aberta, que ela está vazia, mas continuar vivendo sem esperança, e caminhando e fugindo para Emaús, fugindo para coisas como entretenimento, fugindo para o vício, fugindo para o desespero. Quando nós perdemos a nossa alegria e nos entregamos tão poderosamente a essas coisas, nós revelamos coração parecido com os dos discípulos. Quando nós dizemos que ao nosso coração que não há esperança, quando questionamos alguma direção do plano divino na nossa vida, fazendo isso, estamos basicamente nos dirigindo tristes e incredulamente para Emaús, e nos esquecendo e distanciando da sepultura aberta e vazia. Portanto, meus irmãos, toda vez que deixamos algo roubar as nossas alegrias e esperanças, estamos revelando que não temos crido naquilo que a palavra de Deus revela sobre o Jesus ressurreto que venceu a morte. Tendo passado por essa primeira parte do nosso texto, primeira e grande parte dessa narrativa, continuemos agora no versículo 25, onde encontramos a resposta de Jesus a todas aquelas respostas e comportamento dos discípulos.
E a primeira reação de Cristo é uma dura correção. Ele se opõe energicamente às respostas deles, afirmando que eles se mostram tolos e ignorantes. Ou seja, eles não haviam entendido nada sobre o Messias, sobre quem era o Messias. Eles ficaram tanto tempo com Jesus, tanto tempo, mas não tinham compreendido a sua missão. Além de nécios, esses homens também são chamados de tardos de coração. Meus irmãos, sabem aquele fogo que você tenta acender? Você tenta, coloca álcool, coloca mais lenha, e ele não acende, ele insiste em ficar apagado. Era mais ou menos esse o estado do coração dos discípulos. Nada mudava esse estado. Eles permaneciam apagados, o seu coração permanecia apagado, mesmo que a palavra e os profetas apontassem dizendo e falando sobre Jesus, sobre como ele deveria sofrer e depois ressurgir. Mas existe um motivo para que esses corações estejam tardios. A razão desse problema é que naqueles dias existiam os intérpretes do Antigo Testamento, religiosos. Eles diziam que a glória, atribuíam ao Messias apenas a glória, a majestade, a vitória. Apenas aquelas referências bíblicas que falavam sobre essa vitória. Mas não aplicavam apenas a Israel as dores, os sofrimentos. Por isso, eles nunca iriam entender como o Messias era Jesus, como ele era um servo sofredor, como o caminho para a glória necessitava passar pela cruz. Meus irmãos, esses discípulos ainda assim, mesmo diante dessa desculpa sobre a interpretação daquele tempo, ainda assim eram indesculpáveis. Eles passaram tantos dias com Jesus, ouviram tantos dos seus sermões, entretanto, eles escolheram continuar com seus corações molhados e tardios ao invés de crer nos profetas e no próprio Cristo. Condenando essa maldosa interpretação que negava os sofrimentos, o Messias pergunta: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Assim Jesus está dizendo que os discípulos nécios e tardos se escandalizaram com aquilo que era justamente com aquilo que tornava Jesus a imagem das promessas sobre o Messias. Eles se entristeceram com uma das maiores provas de que ele era o Messias prometido. Algo que demonstra essa necessidade dos sofrimentos é a própria palavra convinha, aqui no versículo 26, que significa que era absolutamente necessário. Indica que os sofrimentos que Cristo passou necessitavam. Era necessário que ele passasse como ele passou. Então, no versículo 27, vemos o cuidado que Cristo tem para mostrar isso, para revelar como era necessário sofrer. Então vemos nesse versículo 27 o cuidado que Jesus tem de retirar o coração dos seus discípulos, de aquecer, enxugar o coração deles, dessa interpretação tão maldosa dos judeus daquele tempo. E então Jesus faz isso através da sua própria revelação. Ele faz isso através da própria Escritura. Começando pelo Pentateuco com o profeta Moisés e discorrendo por toda a abundante revelação dos profetas. Meus irmãos, imaginem como foi gloriosa essa explicação. O próprio Messias falando de como o Antigo Testamento falava sobre ele. Certamente essa foi a melhor aula de interpretação bíblica que alguém já teve. Jesus talvez tomou alguns textos como Gênesis 3,15, que diz que o filho da mulher, o descendente da mulher, iria não apenas ferir, mas também seria ferido. Ele também pode ter ido para o sacrifício pascal lá em Êxodo, ou navegado por muitos salmos messiânicos, como nós temos,
Como o Salmo de número 2, no versículo 2, como nós lemos, que diz que os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou ele pode ter ido lá para o Salmo 118, e lá mostrado como a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Os discípulos devem ter sentido o seu coração se aquecer ainda mais à medida que Jesus se aproximava do profeta Isaías, o Evangelho no Antigo Testamento. E então viram a revelação no capítulo 53, que diz que o Messias tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Messias precisava sofrer para ser exaltado. Poderíamos passar horas citando aqui e pensando em como o Antigo Testamento revela a pessoa e obra do Messias. Nós realmente não sabemos qual foi o caminho que Cristo fez aqui, mas sabemos que Ele utilizou as suas Escrituras. Ele expôs as Escrituras. E isso é suficiente para nos chamar a considerá-las, a buscá-las por completo, quando o nosso coração está assim como o dos discípulos, tardio, nécio, se distanciando, se esfriando. Notem, meus irmãos, que apesar de Jesus estar ao lado dos seus discípulos, Ele não escolhe um toque miraculoso para animá-los, para dar esperança a eles. Ele usa a revelação fiel da sua palavra. Esta é suficiente, suficiente. Meu irmão, se você já pensou que a raiz da sua tristeza se localiza na sua falta de conhecimento bíblico? Meu irmão, seja sincero, quantas vezes no último ano você pensou na ressurreição de Cristo? Quantas vezes? E se você não se lembra muito bem, julgue isso como um termômetro, para que você saiba quanto você tem buscado a Cristo na sua palavra. Quanto o seu coração tem sido aquecido pela palavra de Deus. Pois se a nossa esperança está em Cristo, e Cristo é revelado nas Escrituras, onde nós buscamos nossa esperança? Nas Escrituras. Meus irmãos, se o nosso Cristo não for aquele revelado nas Escrituras, então nós continuamos na mesma incredulidade e ignorância que os discípulos no caminho de Emaús. E seremos chamados, com razão, de nécios e tardos de coração. Por isso, consideremos as Escrituras por completo e continuamente, e assim encontraremos continuamente o Messias, que vence a morte e nos traz a esperança. Passando para a última parte do nosso texto, versículo 28 a 35, vemos que Lucas deseja fazer um quadro daquilo que estava acontecendo. A caminhada está acabando, e então os discípulos se afeiçoaram com aquele estranho. E então o chamam para que ele adentre a sua residência, a residência de um dos dois discípulos. E então, diante dessa cena, dessa entrada, esses discípulos se colocam à mesa junto com esse homem, que ainda está estranho a eles. E então Lucas constrói essa cena, onde o hóspede, não era algo natural naquela época, o hóspede toma o pão, o parte, o abençoa e dá. E nesse momento é dado o desfecho miraculoso desse nosso texto. Porque nesse momento os olhos deles se abriram. E eles agora veem quem era esse estranho. Esse estranho era o próprio Jesus ressurreto. E meus irmãos, imaginem como foi a surpresa desses homens. Como foi a vergonha diante do coração incrédulo deles. Eles então
não tiveram muito tempo para pensar isso diante de Cristo, porque ele desapareceu. Ele desapareceu. E assim Lucas fecha a aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús. Mas esse não é o final do nosso texto, pois Lucas tem grande interesse em mostrar a resposta, em mostrar os resultados desse magnífico encontro, dos versículos 32 a 35. A primeira reação dos discípulos é uma exclamação na forma de uma pergunta. Eles finalmente entenderam, maravilhados, porque o coração deles ficou tão aquecido e o seu espírito tão iluminado, a sua esperança tão reavivada, à medida em que aquele estranho falava, expunha as Escrituras. Agora eles entendiam. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, gerando esta maravilhosa alegria no seu coração. O calor gerado por esse ensino e a aparição de Jesus fez com que o coração desses discípulos se tornasse uma verdadeira fornalha, que estava aquecendo e gerando uma energia alegre que os impulsionou imediatamente para Jerusalém, para que eles voltassem. Além do mais, agora eles sabem que aqueles que disseram que a sepultura estava vazia, que Jesus estava vivo, eles estavam certos. E essa mensagem precisava ser contada, essa mensagem precisava ser ratificada com o testemunho também deles. Então eles resolvem voltar para contá-la aos seus irmãos. Talvez você se pergunte, eles já não haviam percorrido 11 quilômetros? Já não estava tarde? Não era perigoso? Meus irmãos, provavelmente os discípulos pensaram nisso. Mas simplesmente não havia mais razão para permanecerem exilados em Emaús. Se a tristeza os motivou para se distanciarem 11 quilômetros, quanto mais a esperança os faria regressar por esses mesmos 11 quilômetros. Precisamos entender que esses discípulos sabiam muito bem como era terrível viver a tristeza e a falta de esperança. Por isso, uma vez que as Escrituras fizeram o seu coração aquecer, o seu desejo natural era de aquecer também o coração dos seus irmãos. O amor fraternal simplesmente os impedia de permanecer ali. Por isso era necessário servir aos seus irmãos e voltar por aqueles mesmos 11 quilômetros. Então esses homens decididos partem para anunciar aquela notícia maravilhosa, convictos de que Jesus morreu e ressuscitou conforme a Escritura havia dito. Finalmente, depois de terem tido tempo suficiente para conversar durante o caminho de volta, eles retornam e chegam aonde estavam localizados os 11 discípulos. E ali estavam reunidos. E então, esses e outros também estavam com eles. E então eles entram, e parece que o texto mostra que eles estão entrando assim, e de repente eles ouvem que a notícia de que Simão também havia visto o Senhor ressurreto. Também havia visto o Senhor. E então, tendo esta mesma alegria que Simão, os discípulos recém-chegados contam maravilhados o que havia acontecido com eles a caminho de Emaús. Meus irmãos, essa porção final da nossa passagem revela a reação natural daqueles que foram aquecidos, que é aquecer. A disposição em servir e anunciar. Esse é o movimento natural de todo aquele que recebe esta palavra. Como Paulo condensou essa verdade, dizendo que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, se a palavra de Deus habita ricamente em nós, se ela tem habitado ricamente em nós, então naturalmente teremos o desejo de servir aos nossos irmãos. E não iremos poupar esforços para fazer isso, para comunicar esta mensagem, para trazer esperança novamente aos nossos irmãos quando eles se esfriarem. Meus irmãos, o nosso texto acabou. E com ele nós
podemos aprender algumas lições práticas. A primeira lição é que a fonte da nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Por isso, se nós distanciarmos o fato histórico da ressurreição do nosso viver dia a dia, as nossas esperanças estarão sepultadas, igual as dos discípulos a caminho de Emaús. Por isso, saiba e creia no Cristo ressurreto, na ressurreição, pois somente dessa verdade, emana uma esperança tão forte, que nos traz alegria dentro das maiores tristezas e obstáculos e dores. Meus irmãos, se nós mantivermos essa verdade da ressurreição viva no nosso coração, nenhuma tempestade ou inverno da vida será capaz de esfriar o nosso coração ou afogá-lo no desespero, pois nós estaremos guardados, não por uma fantasia, não por uma lenda, mas pela rocha que é Cristo, o Cristo ressurreto. A segunda lição que se concentra na fonte reveladora dessa sólida esperança, a Escritura Sagrada. Portanto, um dos grandes inimigos da nossa esperança está na negligência diante das Escrituras. Deixar de ler e aplicar diariamente a palavra de Deus faz com que os nossos olhos deixem de olhar para a sepultura aberta e vazia, para a ressurreição. Por isso, creia e busque na revelação de Cristo, e certamente você encontrará Cristo abundantemente, de Gênesis a Apocalipse, pois Deus não foi mesquinho ao revelar o seu Filho, mas muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, Ele nos revelou o Messias. E nos acheguemos a esta revelação confiados na iluminação daquele que não apenas se aproxima de nós, mas habita em nós. O Espírito Santo, que pode fazer com que seus lábios digam: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A terceira aplicação é sobre a sua resposta diante da revelação do Cristo ressurreto. Porque quando consideramos quão doce é a esperança que encontramos na ressurreição, naturalmente desejamos que outros venham a experimentá-la. Tanto aqueles que não conhecem a Jesus, quanto irmãos que se esfriaram o seu coração, se afastaram da Escritura. Meus irmãos, quantas vezes nós vimos ou veremos irmãos nossos passando por momentos de tristeza e falta de esperança. Nesses momentos, não diga apenas: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mas se concentre em dizer: Jesus ressuscitou. E discorra através da Bíblia como esse fato nos alegra o nosso coração. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. E comentando essa verdade dentro do contexto desse caminho de Emaús, William Hendrickson, um famoso estudioso, diz que essa ressurreição revelada no caminho de Emaús revela um novo começo. Luz no meio das trevas, vida vencendo a morte. O Senhor está realmente vivo e isso muda tudo. A cruz, o próprio instrumento de desespero, se converte em objeto de glória. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é a fonte de uma esperança viva. Ouçam a mensagem que transborda de alegria, de louvor, de ação de graças. Ouçam-na dos lábios de alguém que a experimentou depois de experimentar profunda escuridão e desespero. Esse é o resumo do retrato de Lucas 24, de homens que saem de Jerusalém tristes e sem esperança e voltam confiantes e jubilosos, pois a verdade bíblica da ressurreição havia se aproximado e aquecido o coração deles. Por isso, quando consideramos a ressurreição e os frutos dessa verdade em nossa vida,
louvemos a Deus, como Pedro louvou a Deus, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Que Deus nos guarde firmes nesta esperança.